Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. A semana está começando, o mês está praticamente terminando, já estamos no dia 22 de abril, mas o Atualidades Pampa, o seu programa preferido da televisão, está chegando aí na sua casa, começando mais uma semana, depois de um feriadão de Páscoa, né? Com as consequências de um feriadão de Páscoa, que são as mortes no trânsito, as tragédias no trânsito, nas estradas e também não podemos deixar de falar sobre a tragédia em Sri Lanka, né? Que pode parecer estar muito longe da gente, até está muito longe da gente, mas mostra a loucura cada vez maior das pessoas. Mas vamos falar também sobre muitos outros assuntos. Você quer conferir comigo? Vamos lá, começando pelo Vitorino. Mas olha, os Estados Unidos decidiram declarar guerra ao petróleo do Irã. Uma prorrogação do inquérito que apura o atentado contra o hoje presidente Bolsonaro. Vamos falar sobre o índice de confiança dos empresários da indústria. E Mourão manda Olavo de Carvalho fazer suas previsões nos Estados Unidos. As finais dos regionais e algumas cãibras que está acontecendo na cabeça das mulheres atualmente. Brasil, o país do desemprego e do subemprego. E ainda das falsificações. Também aqui no Brasil, descoberto esquema de falsificação de exames toxicológicos, tanto de motoristas de caminhões como de taxistas em Porto Alegre. Pois é. Gostaram? Tremam nas bases, porque a coisa hoje está forte. Se a semana está começando assim, eu não quero nem ver como é que vai ser o restante desta semana. Mas vamos começar, então, pela manchete do Chicão Tofani, não de futebol, nada. Eu quero saber que tipo de cãibra dá na cabeça das mulheres. Da onde tu tirasse isso? Eu vou falar agora, porque eu sou um antropólogo, eu estudo comportamento. Eu e um grupo de amigos sempre se reuníamos uma vez a cada 15 dias e falamos sobre tribos, porque eu trabalho muito no marketing pessoal. Isso aqui se chama celular, todo mundo sabe. Aqui tem alguns aplicativos que nem Instagram, que nem Twitter, Facebook. Nunca você vê uma mulher se acordando de manhã. Quando eu falo de uma mulher, eu estou falando da mulher na faixa de 18, 20 anos, até 40, 45 anos. Eu não vou falar mais de mulheres mais chefes de família, mais velhas, que seria não a minha vibe, mas são pessoas que eu me dou, mas eu estaria cometendo uma injustiça, porque essas pessoas têm mais ou menos o meu estilo de cabeça. Tu nunca vê uma mulher aqui. E tu vê muito feminismo. O feminismo da mulher, para mim, é uma das grandes hipocrisias. Esse foi o exemplo da nossa reunião dos dias atuais. Por que, dona Maita? Por exemplo, o funk. O funk está na moda. O funk, ele não enaltece a mulher, ele rebaixa a mulher. Ele humilha a mulher, ele coloca a mulher com um símbolo sexual. E todas as mulheres bonitas de Porto Alegre estão nos baile funk. Eu já gravei baile funk. Então, tu fala uma coisa e age outra coisa. Mulher não é objeto sexual, mulher não usa corpo para vencer na vida. Mentira. O que tu mais vê aqui é mulheres bonitas mostrando bumbum, coxas, corpo, papapá, e às vezes até nudes. E não é mulheres de prostituição, mulheres de sociedade, filha de pessoas. Então a mulher diz uma coisa e age diferente. Aqui, só vê, tem uma página no Instagram que ele só vê os corpos das mulheres no Brasil. E ela roda todos os dias diferentes, em todas as capitais brasileiras. Tu não vê a mulher falando sobre conteúdo, sobre política. E vou dizer uma coisa, é 70% das mulheres, porque são jovens. Porque hoje nós vivemos uma população muito jovem, o Vitorino pode dar o exemplo. Mulheres de 15, 16, 18 anos, até 30, 40 anos, estão aqui mostrando o visual, como aqui fosse o Paradise, exaltando o corpo. Então eu vejo uma hipocrisia nesse feminismo. Detalhe, esse detalhe é fundamental. O detalhe do funk e um outro detalhe. Tem uma casa noturna em Porto Alegre que é top, ela recebe paulistas maravilhosos. E as mulheres dizem assim, ninguém aqui pode falar de mulher de programa, de vez em quando o Chicão fala de piriguete, porque o Chicão fala da vida. Mas existe um outro tipo de programa que é velado, é casar com um cara bacana, com um cara rico, com um cara de porte.
Essa é a maior hipocrisia que tem. E como eu sou contra a hipocrisia, essa é uma hipocrisia que eu duvido que alguém sente aqui e conteste comigo. Porque todos esses papinhos, a gata pega as amigas e vai no baile do funk. Eu não tenho nada contra o baile do funk. O Denis, que é o rei do funk, é meu amigo, um DJ. Teve até em Xangri-Lá, eu gravei com ele, até tive jantando com ele na praia, no Baile High. Tava até Paulo Sérgio, o pessoal daqui da Pampa, que joga futebol com o Rússio. Mas eu não gosto de ouvir dizendo o seguinte, não enalteço o meu corpo, eu sou a cabeça. Que cabeça, querido? Enaltece o corpo, sim, senhor. Aqui só tem mulheres de corpo bonito, dizendo gratidão. Olha só, o corpo bonito, fazendo, Dona Magda, poses sensuais, sedutoras e às vezes até mesmo pornô, que desmerece a mulher. E não é uma ou duas, é quase todas. Então, mulher jovem que usa isso aqui, ela tá nesse game aqui. Não vem com discurso pra mim, a não ser que seja um jacaré de horror. Aí ela tá vestida que nem uma burca aqui, mas eu não tô falando dessas burcas. Escantofane, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que esta é a primeira vez, desde que este programa estreou, que tu diz alguma coisa sobre... Não, sem brincadeira. Tu diz alguma coisa contra mulheres jovens, contra outras mulheres, que tu chama atenção para os feminismos, radicalismo, outras coisas, que tu não generalizou. Então, eu acho assim, ó, eu respeito a tua opinião, acho que realmente tem pessoas assim, mas como tu já fizeste a ressalva, não são todas não as são pessoas. Todas, né? 7 não são em 10. todas, isso aí. E eu enalteci muito, Dona Magda, para não deixar nenhum assim, até com a minha família, que é uma família até muito conservadora e tradicional. Tua família é conservadora. Conservador, tudo médios, todos casados. Porque existe uma faixa de mulheres, uma faixa que vai de 18 até 40, 45 anos, que estão pelo game, que não são casadas, estão solteiras, estão no baile funk. Eu não gosto daquilo. E os caras queimando as mulheres lá, fazendo horror. Eu não posso nem dizer uma letra aqui que eu tenho vergonha. Também não. E depois, não precisa dizer, todo mundo conhece. E depois, não posso mostrar o meu corpo. Mostro todo o corpo. Mas é que sabe o que acontece, Chicão? O que eu acho assim, ó, o que eu penso, tu trouxeste esse assunto agora, e muitas vezes eu já discuti contigo aos gritos que tu generalizava. Hoje tu não generalizaste. Hoje é só 70%, 80%. Não, mas pelo menos tu fizesse exatamente. Eu fiz uma ressalva. Exemplo, eu não posso colocar você nesse não colocaria. Você é uma jovem senhora. Não, eu não estou falando de nós, estou falando das mulheres. Mas eu gostaria deixa ela falar. De falar e acrescentar no teu assunto, Chicão. Porque o Instagram e os aplicativos são muito pessoais. Então, tu segue pessoas do teu interesse e é seguido de volta por pessoas que se interessam por ti. Então, aquilo ali fica o teu mundo. Tu constrói o teu mundo. Eu tenho certeza que tu segue pessoas com esse estilo. Eu estava aqui, quando tu estava falando, eu estava pensando assim, se tem alguma amiga minha hoje, amigas lindas, maravilhosas, que são pessoas incríveis, que vão ao baile funk ou que fazem esse tipo de coisa. Não. Eu não conseguia, da minha cabeça, pensar em nenhuma amiga minha da forma que tu descreveste. Então, acredito que se dentro das tuas amizades, dentro desse contexto, realmente tem pessoas que dizem, não, eu não faço isso, eu não mostro meu corpo, mas fazem de uma forma completamente diferente dentro das redes sociais, assim como tu falasse, realmente eu vejo uma hipocrisia assim como tu. Grande. Agora, dentro das minhas relações, por exemplo, eu não tenho esse perfil de pessoas, entendeu? Não tenho mesmo. Dona Carla, quando tiver uma festa dessa, eu acho que é legal, até vou falar com o produtor para toda a bancada aí. Marina São João faz as melhores festas em Porto Alegre de eletrônica. E a Carpe Vita, que é uma espécie de Beverly Hills das festas. Tu vai ver como é que as mulheres se vestem lá dentro. Isso comporta. É impressionante. E todas são nutricionistas, engenheira, dentista. São tudo que é profissão, tem lá. Gustavo Vitorino. Eu sou um cara legal, simpático, sou antropófago. E já fiz... já fiz 4... Como é que é? Fiz 4 faculdades. Tirei 4 faculdades e tal. Então, assim, eu queria dizer o seguinte... Tirou? Tirei. Meninas, se vocês são lindas, tem mais é que se exibir mesmo. O mundo que babe por vocês, tá? E outra coisa, quem quiser... Eu não gosto de funk, não gosto de música funk, mas quem quiser ir em baile funk, vai, se diverte e sejam felizes. Essa é a receita, tá bom? Muito bem. Não cabe aqui a ninguém taxar vocês disso ou daquilo. Mas não é isso que eu falei. Eu falei completamente Chicão, deixa ele fazer o comentário. Não retruca. Tu fez o teu, as pessoas entenderam o teu. Faz tudo errado. Deixa. Se ele quer falar, deixa ele falar. Alguém mais quer falar sobre isso ou podemos cambiar ele tema? Vamos cambiar ele tema. Vamos cambiar ele tema, então. Começa aí, Mário Barcelos.
Bom, eu estava comentando desde o início do programa da preocupação do Brasil, o país do desemprego e do subemprego. Uma pesquisa que foi realizada, publicada hoje no jornal O Globo, mostra que 35,5 milhões de brasileiros estão na informalidade. Mais 18 milhões e meio estão desalentados. É aqueles que não procuram mais emprego, aqueles que não querem mais saber, não acham mesmo, não tem dinheiro para pagar o ônibus, para procurar. Já joguei meu currículo em tudo quanto é lugar, ninguém lê, nem tem resposta em nada. Isso aí equivale quase a metade da força de trabalho do Brasil. E a gente hoje, a doutora Roberta pode confirmar depois, saiu uma nova pesquisa caindo mais o PIB. Caiu mais o PIB brasileiro. Isto mostra que a perspectiva de melhora de trabalho, de novos empregos no Brasil cada vez cai mais. Por quê? Primeiro, o movimento político brasileiro, o desacordo da política brasileira, a política de destruição do governo Bolsonaro, as intrigas que estão dentro do Palácio do Planalto contra o próprio Mourão, o Bolsonaro falando isso, usam o nome dele, o filho usa ele, coloca aquele tal de Olavo de Carvalho na parada e assim por diante. Então não existe confiança no governo brasileiro. Os grandes investidores internacionais, me corrijam se eu estiver errado, não querem botar dinheiro no Brasil, porque não se sabe politicamente o que vai acontecer. Num país em que 18 anos depois do assassinato do PC Farias e da Suzana Marcolino, 18 anos depois, os PMs que eram os assassinos estão aposentados e foi arquivado, não tem mais nada, não existe nada. Essa é a justiça brasileira. Então, eu sei que são dois assuntos díspares, mas essa é a realidade do Brasil. As pessoas não confiam no país. Os grandes investidores, aqueles que decidem aonde vai ficar o seu dinheiro e a possibilidade de emprego. 35 milhões de pessoas na informalidade, 18 milhões e meio de pessoas que estão desalentadas, que sequer procuram um emprego. Esse é o Brasil que nós estamos deixando para os nossos filhos e netos. Dona Magda. Gustavo Vitorino, o que tu acha disso? Eu acho que o Mário Barcelos tem razão, mas a coisa vem de cima para baixo, não é de baixo para cima, não. O brasileiro paga uma das cargas tributárias mais altas do mundo e tem certamente o pior retorno disparado. Quer ver uma coisa? Você sabe o que está dando encrenca na reforma da Previdência? A aposentadoria rural. Essa aposentadoria rural é uma vigarice. O negócio está entregue para os sindicatos aí que vendem a aposentadoria, dão declaração para os casos que não contribuem, de gente que nunca contribuiu. Aí tem a prestação, não sei o que, continuada para os velhinhos que nunca contribuíram. Pô, sabe? Então o Brasil tem que fazer mágica. Tem que tirar dinheiro de onde não tem para dar para um assistencialismo barato. Está na hora de se ter realismo. Você viu o dado que foi divulgado hoje? Mais de 500 mil de funcionários públicos recebem o Bolsa Família. Meu Deus. Pô, isso é uma sacanagem. Isso é uma sacanagem. Aí é o país do assistencialismo, do clientelismo. Porque os meus direitos. É tudo meus direitos. É o meus direitos. Todo mundo tem direito. Ninguém tem obrigação nenhuma. Aí, pô, sabe? Aí tem que tirar dinheiro de onde não tem. Olha aqui, ó. O Rio Grande do Sul tem 300 mil matrículas, o estado do Rio Grande do Sul. Mais da metade é de aposentados. Aí falta policial. Falta polícia nas delegacias. Você sabe o que o comando da Polícia Civil teve que fazer? Acabou com os plantões no Hospital do Pronto-Socorro e no Cristo Redentor, porque lá tinha plantão policial. Chega um sujeito esfaqueado, ferido com arma branca, ou tomou tiro. A polícia quer saber o que é. Aquilo ali é normal, é um procedimento padrão. A polícia teve que desativar do pronto-socorro e do Cristo Redentor, porque está faltando policial nas delegacias. Pois é, mas Gustavo, tu sabe que... E tem centenas de policiais aprovados em concurso aguardando nomeação. Mas vai pagar como? São mais de 2 mil pessoas aprovadas. Tá, mas vai pagar como? E não tem como pagar. Não tem. Agora, Gustavo, tu sabe que eu fiquei assustada. Estávamos mostrando agora há pouco no nosso noticiário, no Jornal da Pampa, exatamente essa matéria. E eu lembro de alguns episódios onde as pessoas invadiram o pronto-socorro, mataram os seus desafetos, e isso vai virar um bang-bang.
Eu não tenho dúvida disso. Tenho dúvida. Isso Eu não tenho dúvida. Só que tem uma coisa. Eles mantinham um policial de plantão que ficava naquele rodízio, né? Sim. Eram 8 policiais que ficavam imobilizados nos 2 atendimentos de Estão emergência, no fazendo Cristo falta. Redentor do pronto-socorro. São 8 policiais a mais nas delegacias. Mas não tem. Nós estamos puxando o tapete, nós estamos puxando o negócio para tapar a cabeça e tapando os pés. Não tem. Falta brigadiano, falta polícia civil. No entanto, o CC tem aos montes. Tem aos montes. Tá, mas é que, Gustavo, eu concordo contigo, só que o CC não é policial. Não vai fazer. Mas é isso que eu tô querendo dizer. E o cargo de CC não tem como tu botar outra pessoa. Vou voltar ao que eu e a Carla estamos batendo aqui há anos. Falta gestão. A Carla sabe disso. Falta gestão. Falta. Não prioriza. É aplicar recursos da forma correta com eficiência. No lugar certo. No lugar certo, olha aqui, ó, exatamente. o tripé do serviço público é segurança, saúde e educação. Qualquer coisa fora disso tem que ser um programa autogestável, autossustentável ou parceria público-privada. Aí você quer vender umas empresas estatais aí que... Né? Não se tem nada Aí vem disso. a justiça, não pode, porque é uma liminar, não pode. Hoje o PSOL, a Luciana Genros, que vai entrar com uma ação para não privatizar, não sei o quê, uns negócios que o governo do Estado tem aí que não serve para nada. Pô, aí o Bolsonaro disse, vamos eliminar 12 mil lombadas que não foram instaladas ainda, não vamos instalar mais, vamos fazer um estudo para ver. Aí uma juíza federal lá de São Paulo, qualquer deu uma liminar que tem que instalar. Não vamos longe. A TV educativa. Querem acabar com a TV educativa ou privatizar a TV educativa. Aí o juiz do trabalho lá diz que não pode, que não sei o quê. Quer dizer, é uma esculhambação. Sabes que hoje nós falamos aqui, coincidentemente, a Carla e eu fomos no lançamento do projeto Embarcadeiro, tá? Tudo bonito, os projetos são maravilhosos, a ideia é maravilhosa. E o que mais os donos, né, os investidores, como o Sicão Chiesi e o Eugênio Corrêa tiveram que responder, vocês acham que isso agora vai sair? Alguém do meu lado disse assim, quer ver que daqui a pouco aparece ali, ó, a Maria do Rosário, a Sofia Cavedon e mais a Manuela Dávila dizendo que isso é uma barbaridade, que não pode fazer. Aí um juiz de esquerda lá da Maria para tudo. Exatamente. Esse é o problema do país. Como nós temos legislativo fraco e corrupto, que essa é a verdade, o legislativo federal é fraco e corrupto, o que acontece? O judiciário está tomando conta da gestão do país. Sim. Está tomando conta, porque o legislativo não legisla, não estabelece normas. Resultado, tudo vai ser discutido no judiciário. O judiciário está sendo provocado e está tendo que administrar o país. Fazendo uma coisa que não é da parte dele, né? Administrar não é a parte do judiciário, mas ele tem que responder quando ele é Aí um retardado ativado. Não quero que instale radar. Claro que foi um lobby das empresas de radar. Sim, foi horrível. Que foi no ouvido de algum da esquerda lá, que quer porrinhar. Mas parece... E foi lá e disse, olha, entra. Aí deu uma liminar. Mas tu sabe que com relação ao cais Embarcadeiro, que vai ser um lugar muito bacana. Aliás, é um dos lugares mais lindos de Porto Alegre. Já faz 10 anos que o Eugênio e todas essas pessoas que já estão envolvidas, estava lá também o Fortunati. Então, assim, as pessoas que se envolveram e que não deixaram para trás, porque tem muita gente que diz, sabe de uma coisa? Eu não vou apostar nessa cidade, porque essa cidade não vai para frente. Não, essas pessoas estão há 10 anos lutando por isso. E agora, investindo, exatamente. Investindo tempo e dinheiro. E energia, porque 10 anos depois, parece que agora parece que setembro, agora vai. Realmente o projeto é muito bonito. É feito de containers, então é uma coisa também mais prática que se bota na frente, né, daquela... Olha, vai ficar muito bonito. É o que vai emendar com o que a gente já tem, que é aquela parte lá da usina do gasômetro, do 360. Umas coisas progressivas. Que são empresários. Exatamente, simples de resolver, com pessoas que têm vontade de apostar, de investir. E tem alguns que querem dar para trás, não querem que a cidade cresça. Lembra a encrenca que deu lá? Porque tinha lá uma guanchumba listrada lá que não queriam que... Aí veio o meio ambiente, encheu o saco, veio não sei quem, porque aquilo lá é para entregar para os... Sabe, uns negócios meio... Tá, mas eu não quero que tu te irrite já no primeiro dia da semana. Eu não tô irritado. É que eu fiz uma descoberta muito legal. Qual foi? Eu descobri que o primeiro usuário que teve um tablet e baixou dados da nuvem foi o Moisés. Tá.
Tá bom. Ai, my Doutor God. Russo. Que Deve ser o Moisés que vai lá na minha casa arrumar meu computador. Adorei. Deve ser. Tá cheio de Moisés por aí. Tem uma pior, o rapaz conheceu a menina e disse... Show Russo não falou ainda. Não, mas calma. Ele vem como atrás. Assim, ó, o rapaz pra menina, oi, tudo bem? Tudo bem, você tá? Você vem aqui? Vem aqui. Meu nome também. Começa o nome. Meu nome é Luzinete. Luzinete? Desculpe, moça, eu tô fora então. O que houve? O que tem de errado no meu nome? Lembra 2 contas que eu tenho vencida. Agora, se você não está enxergando bem ou se você quer repaginar o seu óculos, eu quero dizer para vocês que hoje eu tenho um recado da Center Ótica diferente e melhor dos que eu trago todos os dias. Pois a Center Ótica trabalha com várias marcas de lentes. E este mês foi concedido a eles, a Center Ótica, um honroso título, o Rodenstock Expert. E quem ganha com isso é você. Porque agora a promoção Rodenstock Duo, você paga um par de lentes e ganha um segundo par. Você já sabe. Está com prazo para pagar em 10 vezes sem juros. E você ainda ganha um óculos somente para perto, feito no laboratório para você. É mais conforto para suas leituras em local reservado ou para trabalhos manuais. Então, assim, ó, não tem outro endereço agora para você pensar em óculos. É a Center Ótica, que tem um estacionamento por conta deles, quando você está em compras. Fica num lugar aprazível, tranquilo de você chegar, que é dentro do complexo Mãe de Deus Center da Carlos Gomes. O endereço certo é Avenida Soledade, número 565, em Porto Alegre. Você pode também entrar em contato com eles pelo WhatsApp, que é o que está aí na tela, o 982-986-721. E o prefixo é 51. Então, assim, se eles já tinham tudo de bom, agora você paga em 10 vezes sem juros. Eu tenho que mostrar o meu óculos também, é maravilhoso. Tá aí? Não, Não vou trazer, da próxima tá. vez eu trago. Posso falar do assunto? Por favor. Não, porque o Marli trouxe um assunto extraordinário, de uma complexidade, de uma extensão, e nós tentamos municipalizar a discussão respeitosamente. Nós não demos importância ao que o Marli disse. O Marli falou em 35 milhões de desempregados. 35 milhões e meio. 35 milhões e meio de desempregados, onde nós precisamos uma política nacional que altere isso. Os problemas pontuais, que eu concordo com todos, eu não discordo de nenhum dos que foram citados aqui, mas esses são consequências de uma política desorganizada. Qual foi a expectativa que nós tínhamos com a mudança de novos ares e novos candidatos? É exatamente que se conseguisse uma trégua da população, se conseguisse conversar com o mercado internacional e se conseguisse trazer dinheiro que efetivamente injetasse a economia. Se nós vamos achar que o município vai fazer um regramento que vai mudar alguma coisa, que uma sentença de juiz vai alterar o nosso país respeitosamente. O que vai alterar o nosso país é uma política que privilegie a chegada do capital, que dê condições para que as empresas que aqui chegarem possam produzir, possam efetivamente. E isso vem através de confiança no governo. Nós não podemos fugir da palavra que está faltando para que o nosso país volte a progredir, já que nós conseguimos estancar a corrupção, é dar a confiança para que o capital venha e injete aqui, nós consigamos não chegar numa quadra e ter 8 prédios para alugar e ninguém querendo alugar, e só 2 lojinhas funcionando ali. Quando nós tivermos isso, nós teremos dezenas e dezenas de coisas para arrumar e debatemos aqui. Mas volto a dizer, não é criando litígio com o mercado internacional, não é criando a cisânia, não é levantando coisas que em nada contribuem para a solução desse país, e sim para que nós fiquemos discutindo aqui que é mais bonito se é o azul ou se é o vermelho, tá? Quando nós não tratamos dessa questão macro. Então, insisto, é na política internacional, vai ser com o mercado estrangeiro que nós vamos consertar esse país. Senão, nós vamos ficar aqui cada vez com mais desempregados, discutindo, achando que é o município que tem que consertar isso. Eu acho que a rede de loja que mais cresce no Brasil é Em Breve, né? Em Breve, é. Já viu nos shoppings? Em Breve é a rede mais... Roberta, acho que tem a ver com o teu assunto. Exatamente, o que o Russo está trazendo tem a ver com a questão de expectativas e principalmente de confiança, pois a Confederação Nacional da Indústria faz pesquisas
mensais a respeito de como é que os empresários da indústria no Brasil sentem e estão fazendo seus negócios, porque isso também nos traz indícios das retomadas que a economia precisa em vários setores para gerar, no final das contas, emprego que tanto a gente precisa. E segundo a última pesquisa, o índice de confiança dos empresários caiu pelo 3º mês consecutivo, chegando ao menor patamar desse ano. E os 2 fatores que geram esse índice baixo é justamente o recuo da expectativa dos empresários a respeito dessa retomada da economia em razão dessas barberagens que estão acontecendo nos nossos parlamentos, e também é uma piora da avaliação das condições de negócios, que também tem a ver com a mesma questão. Foi ouvido 2.371 empresas, né, no início de abril. Nessas, para os senhores terem uma ideia, 932 são empresas pequenas, 894 são médias empresas e 545 grandes empresas. E conforme a CNI, o índice caiu de 61,9 pontos em março para 58,4 pontos nesse mês de abril. E quando o índice chega abaixo de 50 pontos, isso já mostra um pessimismo do ambiente de negócios. E é importante a gente observar essas avaliações, porque os negócios acontecem baseado num patrimônio fundamental que é crédito. O nosso país precisa oferecer créditos para esses investidores estrangeiros chegar, justamente por quê? Porque nós gastamos mais do que nós arrecadamos. A gente não faz o dever de casa. E aí as contas públicas estão no vermelho e precisamos, infelizmente, dessas investidas de um mercado externo que vai ficar atento às reformas. Se a reforma da Previdência sair, segundo a própria CNI, identifica-se uma expectativa e uma melhora muito rápida dessa situação. Roberta, eu só quero acrescentar que talvez nós não cheguemos vivo até o fim da reforma da Previdência, porque nós vamos perder um ano. Veja, um ano, porque nós não vamos votar a reforma da Previdência, não vamos operacionalizar a reforma da Previdência antes do fim de 2019, e o país não pode ficar, eu tenho ouvido e volto a dizer para vocês, não tenho conhecimento para contraditar, eu não contradito aquilo que eu não conheço, eu não consigo dizer que a reforma da Previdência não seja a solução, eu não sei, né? Mas trabalho com essa hipótese que seja, mas está parecendo muito tiro do Collor. Te lembra que o Collor disse que tinha um tiro para dar? O tiro dele falhou. Eu vou te dizer, eu não fico imaginando o que será desse país se a Previdência não resolver o país, porque eu não consigo ouvir um plano que não seja. Não, tem a reforma da Previdência, mas estamos encaminhando isso, ninguém faz nada. Nós vamos esperar um ano, para daí começar a operacionalizar uma coisa que não gera lucro imediato, porque ela não gera efeito imediatamente, né? É a longo prazo, eu não consigo ver, e volto a dizer, e não estou falando em tom de crítica, estou falando em tom de desconhecimento, não é minha área, não sou economista, mas está me parecendo simplório demais que nós fiquemos todos sentados esperando agora, acompanhando. Eu vou trazer toda semana aqui. Agora ainda não saiu da CCJ, daqui a pouco vai começar, e aí está correto, Vitorino, entra uma liminar, suspende aqui, traga ali, e aí em dezembro nós vamos aprovar a prova da Previdência. Passou um ano que vem. Aí já mudou de novo. Mas o que aconteceu é que, na verdade, justiça seja feita. O nosso país está em terra arrasada. Nós passamos pela maior crise dos últimos tempos. Então, nós temos que não fazer apenas a reforma da Previdência, nós precisamos fazer a reforma fiscal, nós precisamos fazer uma reforma também política, nós precisamos fazer uma reforma tributária, mas o que se percebe? Que como a reforma da Previdência, que tem realmente uma realidade de que vai economizar ao longo dos próximos 10 anos uma economia de muitos trilhões de reais, isso faz com que as pessoas possam se organizar e fazer investimentos de longo prazo. De curto prazo é possível fazer. Roberto, então, na verdade, a gente precisa fazer a reforma possível, mas encaminhar. E vamos em frente. Qual foi o estudo que tu ouviu agora até hoje, qualificado, de uma pessoa que sentou e te convidou, que te convenceu que nós vamos economizar? Que não foi uma frase solta. Não foi. Porque eu tenho ouvido. Serão 10
trilhões, são valores assim que tu não sabe nem fazer os cálculos. Eu tenho esse número, é 1,16 eu quero saber de reais em 10 anos. Qual foi o economista até hoje que sentou na tua frente ou na minha, não, e explicou, não, ele afirmou isso. Não, mas ele não explicou. Não, explicou, então explicou só para ti, Roberto. Não, explicou só para ti. O Paulo Guedes, ele tem feito reuniões semanais com várias entidades empresariais, com vários empresários, apresentando números, inclusive para o mercado financeiro, para banqueiros, etc., mostrando claramente, essas conversas esses números estão são trazidos para nós, mas esses números são trazidos prontos. Eu queria entender o mecanismo para dizer, porque é dessa credibilidade que estamos falando. Realmente, se ele convencer o mercado disso, e o mercado comprar a ideia, penso que seja... O mercado já comprou e já precificou lá no início, em março, quando a Bolsa chegou a 100 mil pontos. Bom, deixa eu falar de uma coisa que não é chutometria, não preciso que ninguém explique, não altera nada a mudança da Previdência. Eu quero falar da Sleep Shop e da tal bicama, que eu disse que eu fui lá, fiquei apaixonada, pois eu voltei lá e comprei uma bicama. Comprei uma bicama para poder receber bem, com conforto, as visitas, os parentes, quando vão lá em casa. São poucas vezes, mas eles vão. Pois eu encontrei lá uma bicama da linha de hotelaria. Exatamente. Sabe aquelas camas de solteiro que você encontra num hotel, que se transforma numa cama de casal com o mesmo conforto? Você nem sabe que ela foi transformada. O colchão principal é maravilhoso e aí tem um auxiliar também em molas e ainda cama auxiliar que tem um mecanismo que eleva. É isso que acontece. Quando aquela caminha de baixo, você emprestou, vai receber alguém que você não gosta, deixa bem no chão e você fica lá em cima bem faceiro. Agora, se você quer uma coisinha assim, um namorado, uma coisa assim, levanta a estrutura metálica e você transforma numa cama de casal. O que significa que a gente compra um produto que pode ser usado de várias formas. Um box de solteiro, 2 camas de solteiro ou ainda uma cama de casal. Mas o que é mais importante é sem perder o conforto. Vai lá no Sleep Shop, dá uma olhada, pede lá para a Denise ou pro próprio dono, me deu um branco no nome do dono agora. Imagina, pede lá para a Denise, Rogério, imagina meu amigo, o Rogério pede para eles lhe mostrarem esta cama. É sensacional, o custo-benefício é bárbaro, você não vai se arrepender. O preço é super especial, Sleep Shop é na 24 de outubro, número 1363, com estacionamento próprio, ou você liga para lá, já pede algumas informações, né? Porque, na verdade, você merece mesmo é dormir bem, como todas as pessoas que compram na Sleep Shop. Eu, por exemplo, esta que vos fala. 3330-1592, a bicama, que é praticamente um hotel todo dentro de casa. Rapidamente, só sobre o assunto que a Roberta e o Ruschel estavam debatendo, porque essa também é uma preocupação na Câmara, que sejam divulgados esses estudos, então, que deram embasamento para a criação do projeto da reforma da Previdência. Até já tem requerimentos que solicitam que esses dados sejam abertos, porque foi colocado, até como justificativa para que sejam divulgados os dados, que a imprensa também fica sem saber direito o que quer dizer e não consegue explicar ao público que tem esse anseio de compreender como a reforma vai, de fato, melhorar o país e principalmente como vai afetar o trabalhador brasileiro ao longo, que a gente fala aí são anos, né? Quem está começando a sua carreira agora já começa a se preocupar porque é um assunto em pauta, é um assunto que pode sim desafogar a questão econômica do Brasil. Mas até sobre essa divulgação, então, foi até usado como moeda de troca, que foi colocado, se for aprovado na CCJ, então serão liberados os dados e todos os estudos que basearam a reforma da Previdência. Mas para isso é necessário que ela passe, então, na CCJ. Como a gente falou, o Guedes explicou, ele traz esses dados, mas ele não explica exatamente como vai acontecer e como vai ser os pequenos detalhes que vão influenciar. Então, isso foi utilizado até como uma situação. Se vocês aprovarem na CCJ, porque o intuito é justamente sentar no projeto, já são 2 meses de atraso na aprovação na CCJ, então eles vão sentar, conversar e, se aprovado, eles vão liberar, então, os estudos que deram embasamento para essa reforma. Vamos à opinião dos nossos telespectadores aqui no WhatsApp, 999-777-001. Parabéns pela iniciativa do Cais Embarcadeiro. Porto Alegre, Centro Histórico, precisavam de investidores visionários voltados para experiências de lazer e gastronomia, para moradores e também para turistas, diz Arro Azevedo.
Também no WhatsApp, boa noite, Carla. Favor comentar para o Marne Ruschel que com o Congresso que temos, hoje só dá para governar com decretos de lei. O governo conseguirá atender aos anseios da sociedade. É isso que eles desejam? Porque esperar que esse Congresso concorde com as ideias do governo vai ser muito difícil, diz o Ricardo de Porto Alegre. Também a respeito do comentário do Chicão no início do programa. Boa noite. Pela primeira vez escrevo e o Chicão está totalmente certo. Há muita hipocrisia no feminismo, diz o Jorge Silva, da Cidade Baixa. Já que tu pegasse o assunto do Chicão, deixa eu ler aqui o Rafael Correia, que também mandou um comentário a respeito da fala do Chicão. Magda, entendo a opinião do Chicão, porém, por que mulheres lindas e até da alta sociedade vão ao baile funk? Explico, queiram ou não, até tem algumas letras do funk que não concordo, diz ele. Porém, Magda, dos gêneros musicais, a sensualidade do funk é a única a dar oportunidade para as mulheres de qualquer idade, pois no funk não tem preconceito de qualquer espécie, a mostrarem seus corpos, como malham, se cuidam. Exceção do verão, o funk é o único gênero a dar oportunidade de se apreciar o que é bonito e tal. Aí ele faz alguns comentários. Não concordo com ele. Sabe por quê, dona Magda? Porque hoje existe uma figura chamada o anti-herói. Se você abre a porta do carro da mulher, manda foto, umas flores para ela no outro dia e uma caixa de chocolate, tu não tem a mínima chance de tomar um café com ela, quiçá jantar com ela ou ficar com ela no fim de semana. Tu é considerado babaca. Agora, se tu chega aí, o carro tá lá, querida, vamos nessa. Aí ela entra, abre a porta, pula, e o guarda-chuva, não, a chuva a gente já tá ali, vai. E tu com aquela cara de mal, é o bad boy. Hoje o estilo Blade Runner que a mulher gosta do anti-herói, isso aí tá provado, o bom menino, aquele que quero o deixar cinto... claro aqui que eu sou babaca. Não, eu também. Mas também, que o cinto combina com o sapato, a camisa bonitinha, isso aí não existe mais para essa faixa de 20 a 35 anos. Você não vai ganhar ninguém, você vai ser o tiozinho personalizado. Olha, já não concordo mais contigo, já retiro. Não, eu estou falando a faixa de etária de mulher. É só porque eu me enquadro na faixa etária, eu me enquadro dentro de toda essa... É que eu acho assim, solteira. Infelizmente, as nossas redes sociais, elas criam universos que a gente acha que todo mundo, ele é baseado nas pessoas que a gente segue, naquilo que a gente lê nas redes sociais, naquilo que as pessoas até expõem. Mas, na realidade, não é assim. A gente, justamente pelo aplicativo, por uma questão de programação, tu acaba ficando mais tempo na plataforma porque as pessoas te oferecem. É como tu ir num restaurante, eu não gosto de sushi, então eu não vou ao restaurante de sushi. Eu gosto do churrasco, então eu vou ao rodízio de churrasco. O aplicativo tem esse entendimento. Se o Chicão gosta de ver corpos bonitos, mulheres bonitas e que tenham esse entendimento, a plataforma vai estar sempre oferecendo isso pra ele passar horas e horas e horas babando por aqueles corpos. Eu que sou uma mulher que gosta de cultura, que gosta de espetáculos artísticos, eu vou receber constantemente isso porque isso vai me incentivar a ficar horas dentro daquilo ali. Vai terminar no museu. Porque esse conceito não existe mais na noite. Eu vivo todo dia na noite. Mas a noite não é um universo, Chicão. Mas é um universo de pessoas jovens. A noite é um minúsculo, uma minúscula partícula da vivência. A noite Jurerê de Xangri-Lá, de Punta del Este, é uma referência do que as pessoas vão se vestir, do que as pessoas vão curtir e num os modos conceito de sociedade, Chicão, muito pequeno. Não, o cara vai lá pro bairro lá e tudo bem. Quero dar uma contribuição. Pois não. Eu era um jovem Peralta. Um jovem Peralta. E agora faz tempo isso. Faz tempo. Que curtia a bossa nova e usava o cabelinho assim cortadinho. Meu pai deixava 3 fiozinhos. Se eu deixava 4, ele mandava eu voltar no barbeiro e cortar de novo. E surgiu a Jovem Guarda, surgiram os Beatles cabeludos, né? Para os meus pais, foi uma revolução muito maior do que está o funk, porque o funk, nós já vamos numa evolução. Há uma resistência, tu não tem que te portar, eu não acho, a dona Carla, eu acho que seria uma heresia pedir que a senhora vá se portar como uma funkeira. Não. Tudo tem seu momento, tem a sua idade. Como eu fui um da Jovem Guarda, hoje eu não sou mais um menino da Jovem Guarda, eu me porto à altura do que faço. O que a gente precisa é compreender um pouquinho que o mundo não fica parado, ele fica andando. O funk é um movimento, e eu vou dizer que vou e assisto, é um movimento excepcional, é uma erotização, uma forma que a mulher criou para valorizar determinadas virtudes que tu queiras. A Ana está correta. Tem homens que valorizam a inteligência, tem homens que valorizam a elegância, tem homens que valorizam o corpo.
tem mercado para tudo, talvez seja isso. O que nós não podemos é querer dizer assim, certo é o funk, ou certo é a cultura, ou certo é o comentário do respeitar esse mix todo que a sociedade... E obviamente que toda generalização é burra. E só para constar aqui, por uma opção lógica, a gente já falou sobre isso aqui, mas a questão é que o funk é um produto, e o produto precisa seguir as regras do mercado. E querendo ou não, os adolescentes e pessoas que consumem mais jovens, elas estão no ápice dos seus hormônios, elas querem então se expressar, elas querem se utilizar da erotização do corpo. Claro, eu acho que até em momentos demasiado, eu sou uma que não concordo muito com algumas letras e tudo mais, mas também concordo que hoje, antes a gente tinha MCs que falavam e ainda dizem coisas absurdas a respeito da figura feminina, mas a mulher também encontrou um espaço para também colocar os seus limites, para falar que não vai ser traída, para falar que ela tem o dinheiro dela, que ela tá na casa dela, que ela é gostosa mesmo, que ela vai na academia, paga a academia dela. Então acho que tudo existe também um contraponto, não é só o ponto de a mulher ser desrespeitada, porque hoje tem essa contrapartida das mulheres, tanto que a gente tem o sertanejo da sofrência das mulheres agora. É e a gente não via isso desde que o sertanejo... Deixa eu falar sobre um assunto agora que interessa homens, mulheres, jovens, velhos, mas todos que têm carro. Há mais de 50 anos no mercado, o Grupo João Aurélio quer lembrar você, querido telespectador e telespectadora, que nessa próxima quarta-feira, que é dia 24 de abril, vence o IPVA das placas com final 0. Até porque os demais números já venceram todos. Mas não é para você se preocupar. O João Aurélio parcela em até 12 vezes no cartão de crédito o IPVA, multas, transferências e primeiro emplacamento. E ainda, lembrando que a parceria com o nosso programa fez com que ele vai dar para você 10% de desconto no serviço para transferência em Porto Alegre. Porto Alegre, feitas diretamente no escritório. Basta você utilizar, e sempre tem uma frase-chave ou uma palavra, a frase-chave atualidades. Indica, ok? O escritório fica na Avenida Carlos Gomes, número 31, aqui mesmo em Porto Alegre. Não fecha ao meio-dia. Para mais informações, você pode acessar o www.joaoaurelio.com.br ou pode ligar para o telefone 3330-2611 ou ainda usar o WhatsApp, que é 9886569933. Mas lembre, João Aurélio é a grife do documento. Dona Magda, eu dando uma olhadinha no Otelo, que eu já até comentei com vocês, do William Shakespeare, ele diz o seguinte: eu sou o que sou. E ninguém falou na importância do dia de hoje na história desse país. Hoje é o dia do descobrimento do Brasil. Pois é mesmo. Dia 22 de abril, a porta ali junto ao belo estado da Bahia, as caravelas comandadas pelo Pedro Álvares Cabral. Em Portugal não se diz o descobrimento do Brasil, se diz o achamento do Brasil, né? Lá é um pouco diferente daqui, a língua é deles, eu me permito dizer isso. Então, eu fico pensando, poxa, cadê o sentimento de brasilidade? Qual foi a escola? Onde é que as bandeiras estavam penduradas nas empresas, nas escolas, nas repartições públicas diversas que nós temos por todo esse Brasil? O presidente vai falar a respeito disso? Algum ministro vai pedir a voz do Brasil para se referir ao descobrimento, o crescimento do Brasil, seus mais de 200 milhões de habitantes? Não, ninguém se importa com isso. Ninguém fala nada a respeito de um sentimento chamado brasilidade, o amor pelo país, ao contrário de países como os Estados Unidos. Em nenhum lugar, do Anchorage, no Alasca, até o Havaí, você não passa de frente, e a dona Carla teve lá agora, você não passa de frente uma repartição pública de qualquer estado, qualquer cidade americana, você não veja uma bandeira americana. Você chega aqui no Uruguai, ali no... na França, na frente das escolas isso, também, é normal. Cada escola aqui tem a bandeira. Aqui eu não vejo isso de frente das escolas, não vejo esse movimento de brasilidade, esse amor pela pátria. Onde está isso? Ninguém se referiu hoje. Descobrimento do Brasil. 22 de abril. Se você se lembrou, parabéns, porque poucos se lembraram. Ontem eu me lembrei e não era o dia. Agora, Magda... Ontem também é hoje, não é hoje, amanhã. Eu não me lembrei por um motivo, que o Brasil deveria ser descoberto por ingleses,
por holandeses, porque nós estaríamos no primeiríssimo mundo. Eu vejo o Brasil não como terra, sim como povo. O povo, quando foi catequizado, escravizado e urbanizado, entre aspas, da forma mais negativa pelo país chamado Portugal, nós fomos direto para o terceiro mundo. Nós deixamos de ser Canadá, Austrália, Nova Zelândia. Então não posso comemorar isso. Não posso comemorar quando um Portugal descobre nós. Quem devia descobrir nós era a Inglaterra. Eu só podia mudar a história. Não posso mudar porque eu sou apenas uma agulhinha aqui, sou uma agulhinha sábia, com QI alto. Bom, então, mas é de agulhinha em agulhinha que vai se mudando. E vou vestir a camiseta dos hermanos da Copa América. Tá aí, já misturou Alice com bugalhos, funk, com futebol, com não sei o quê. Agora é triste, né? Porque a gente percebe no dia do descobrimento, então, do Brasil, mais do achamento, mais uma situação que nos deixa triste, que é a questão da falsificação de laudos tóxicos psicológicos para categorias, desde 2016 para categorias C, D e E, que são de caminhoneiros e também de motoristas, né, de condutores de ônibus, enfim, eles têm que ter o exame toxicológico. Então, essa é uma situação. Porto Alegre aprovou uma legislação municipal, a primeira do Brasil, que também exigiu de motoristas de táxi, pois foi descoberto que tanto os caminhoneiros como os motoristas de táxis de Porto Alegre, veja bem, eu vou dividir a situação porque são duas situações diferentes, descobriu fraude nas duas, né? Quer dizer, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Criciúma, algumas cidades também aqui do Rio Grande do Sul, os caminhoneiros estavam fraudando esses exames. Por quê? Porque os caminhoneiros têm muita questão do rebite para se manter acordado e para conseguir cumprir essa jornada toda. Então, eles estavam comprando laudos até por R$1.000 o laudo falsificado, e eles tinham um direto contato com os laboratórios ou com pessoas de dentro do laboratório. Tem uma situação que foi inacreditável. Sabe o que fazia, Vitorino? Uma senhora que trabalhava dentro da onde se fazia o exame toxicológico, que é cadastrado no Denatran, ela fazia o seguinte: ela vendia o tal do laudo e ela pegava os cabelos, porque o exame tu pode fazer através de cabelos e tudo mais. Ela pegava os cabelos do salão de cabeleireiro que ela frequentava, das pessoas que ela achava que não usavam drogas. E aí ela falsificava. E aí ela falsificava, levava o cabelo da pessoa que não era aquela que tinha fornecido o cabelo, e assim, então, muitos laudos foram falsificados. Com relação a Porto Alegre, são cerca de 6.000 laudos que foram entregues, depois que começou a valer a legislação, e a EPTC começou a desconfiar, e hoje ela está analisando com o Ministério Público 101 laudos, quer dizer, de 6.000 laudos, 101, fica um número ainda pequeno, mas muito grande diante da possibilidade de uma pessoa, né, dirigir com cocaína, com outras drogas, e fazer disso o seu serviço diário. Então, quer dizer, coloca muitas pessoas em risco. Aqui o esquema era um pouco diferente. Aqui eles encontraram um cidadão, um taxista que fez todo o exame direitinho, que foi lá, que estava limpo, e aí eles pegaram esse exame e replicaram. Então, parece que foi realmente uma falsificação muito grosseira. Não sei se as pessoas achavam que a EPTC não daria esse pente fino, mas foi isso que a EPTC fez. Muito grosseiro, os erros eram muito grosseiros. Então, foram para cima, o Ministério Público está realmente investigando junto, e cerca de 101 laudos, e pode aumentar esse número, são esses laudos que parecem ser falsificados. O seu Manuel Azevedo veio ao encontro do que tu estás dizendo aqui, ó. Ele diz que ele tem uma habilitação para caminhões e diz que esta lei de exame toxicológico são arrecadatórios, não são para disciplinar, pois tem data para você provar positivo ou não. Tipo, exemplo, você marcar um dia para soprar o bafômetro, é uma piada, né? Fora os atestados falsos que tem aos montes à venda por R$1.500, na pior das hipóteses, o cidadão para com a droga 3 meses antes do exame, ou seja, não tem o efeito surpresa que o bafômetro tentou o drogômetro. O drogômetro é um... Drogômetro, este já disponível em vários países, mas no Brasil vem a passos de tartaruga. Habilitação sem exame daria R$420. Paguei 600. Isso porque a autoescola aqui em Osório fez um convênio com o laboratório. Caso contrário, seria só o exame R$300. Este toxicológico é igual ao simulador de direção, igual a placas do Mercosul, extintor ABC ou outras jabuticabas.
Jabuticabas. Alguém lucra, mas não é o contribuinte. Dona Magda, eu quero respeitosamente discordar em parte dele. Do seu Manuel. Porque o objetivo dessa lei, nós vamos aqui a ver o número de mortes que teve no fim de semana, acho que tudo está linkado, mas 90 dias, que é por isso que eu pensei, mas ele sabia que tinha prazo de 90 dias, é pegar o viciado, é o drogado. O drogado não fica 90 dias sem usar o rebite, sem se drogar. Ele já é um viciado e a gente ouviu os depoimentos, colheu os depoimentos dos doentes. Eles não conseguem. Se não sai do dia pra noite, eles têm que Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, não é para pegar aquele eventual que um dia fez uma rodinha de cocaína lá e coisa. Não, o objetivo da lei é toma para conseguir cumprir as suas metas, né? O objetivo é pegar aquele que constantemente, até o rebite, vamos tirar do trabalhador mesmo, ele fica usando o rebite ininterruptamente. Teve gente que fica 48 horas sem dormir, quer dizer, é porque precisa trabalhar, dona Ana, ele não está usando para o mal, mas ele está fazendo mal porque ele vai acabar produzindo dano que vai matar uma família. Vai matar a família inteira. Então, acho os 90 dias muito interessante, acho que mais que isso seria uma até necessidade. porque fica 90 dias no cabelo, aqui ó, a maconha, por exemplo, pode ser detectada até 30 dias pela urina, em até 90 dias pelo cabelo e em 2 semanas pelo sangue. Cocaína, 4 dias na urina, 90 dias no cabelo e 2 dias no sangue. E heroína, até 4 dias na urina, 90 dias. Por isso o cabelo. Por isso o cabelo. Porque dá para detectar mais. Vamos falar de coisas boas que podem ser proporcionadas para você, não é, Vitorino? E é fácil, Magda. É só você pensar assim, puxa vida, vou garantir o meu ingresso de camarote na arena nos jogos oficiais do Grêmio Porto Alegrense. Pois é, nessa modalidade você terá sua cadeira exclusiva e um camarote compartilhado com seus amigos e outros torcedores. E com todo conforto, segurança, amplo espaço interno mobiliado com serviço de Wi-Fi gratuito, serviço de alimentação e bebidas também mediante contratação. E olha, muito mais. Adquira o seu ingresso pelo e-mail comercial@arenapoa.com.br ou pelos telefones 51, que é Porto Alegre, 3092-9676 ou 3092-9677. Não vamos ficar só por aí nessas boas notícias. Eu quero dar uma outra notícia também muito importante para vocês que tem perda auditiva. Você sabia que existe uma clínica em Porto Alegre especializada em audição? É a Mais Sons Clínica da Audição. Exatamente, eles têm uma equipe especializada em perda auditiva, preparada para solucionar problemas como dificuldade de assistir televisão, assistir televisão dá uma dificuldade de falar no celular, mas principalmente para pacientes que não se adaptaram a outro tipo de próteses auditivas. Eu quero justamente falar para vocês isso, porque você pode encaminhar a pessoa que está aí do seu lado, que você vê que não está conseguindo entender bem o que está acontecendo, não está conseguindo entender, fazer a diferença do som da televisão, pois eu quero dizer que essas próteses auditivas com as quais eles não se acertam, elas podem inclusive acelerar a perda da memória, o declínio cognitivo do paciente. Se você tem algum familiar com problemas auditivos, você deve encaminhar até a Clínica da Audição. Liga para o número 33, eu sempre erro o número, 3061-7373, 3061-7373. Agenda a sua consulta lá. A tecnologia mais moderna referente à audição, você encontra na Mais Sons Clínica da Audição. Posso mandar um abraço? Um abraço, façam. Muito gentil, dona Magda. Muito obrigado. Eu quero mandar um abraço aqui para o doutor Gattiboni, nosso ilustre conselheiro da nossa OAB lá, que nos prestigia sempre. A sua sogra está em Porto Alegre, ele me intimou que mandasse, porque a sogra lá do interior nos assiste todos os dias. Dona Clara Sartori, um abraço. Dona Ivone Terezinha Leal e o Donato Quadros, são os pais do Alan. E a dona Simone Zanella, sempre na nossa audiência aqui conosco. Doutor Gattiboni fazendo a média com a sogra, hein? Com a sogra. Falando em fazer média, neste sábado... Eu preciso mandar um. Tá, neste sábado, na hora do almoço, até a Ana estava comigo, nós fomos almoçar lá com a Silvina, com a Karina, com a Tereza, e lá eu encontrei o senhor Pedro Luna.
argentino, te habla espanhol, o senhor Pedro Luna, que gosta muito de nosotros. Já me bobiei, né, seu Pedro? Pedro Luna e família estavam lá também 2 telespectadoras em mesas diferentes, mas que vieram falar comigo, a Maria Helena e a Ana Maria. O seu Ademir, que é nosso telespectador, não o Ademir, meu barbeiro, querido amigo, mas o Ademir. Aquele é de criança. Aquele não é Ademir. O Ademir, o seu Ademir hoje me contou na lotação, ele e a esposa dele. Mas que emoção, adoro o programa de vocês. Seu Ademir, um abraço. E ele disse que graças ao que eu falo, que nós falamos aqui, ele começou a ler e adorou voltar a ler já depois de seus 50, 60 anos de idade. Obrigado, seu Ademir, por estar conosco todas as noites aqui na nossa TV Pampa. E eu gostaria de mandar um abração para Virgínia, que ela é enfermeira lá do Mãe de Deus, onde a minha mãe ficou internada. Muito obrigada pela sua audiência. E também para todo o pessoal da SAMU, que está esperando esse beijo aqui há muito tempo. Muito obrigada por salvar vidas todos os dias. Um beijão para vocês. Eu também quero mandar um abraço para Valentina, ela que tem 6 anos, a idade da Alicia. Nos encontramos no Parcão esse final de semana e ela foi quem me reconheceu. A família toda estava no Parcão, eu estava de óculos, estava mãe, vó, pai, a Valentina ficou brincando com a Alice e tal. E aí quando eu fiz assim com óculos, mãe, não é a Carla da Magda? Já que vamos adequar essa linda família que a Carla acabou de citar, que encontrou com ela, para falar do residencial geriátrico La Vie en Rose. Ele é um lugar muito especial, um lugar onde o idoso pode viver com o respeito e a dignidade que lhe são devidas. Toda a estrutura foi planejada para o bem-estar do idoso, proporcionando-lhe um lar de pura felicidade. O Residencial para Idosos La Vie Rose é um lugar diferente de tudo que você já viu. Um lar totalmente pensado e construído para o bem-estar do idoso e a tranquilidade da família. Nossa estrutura conta com ambientes amplos e acolhedores, apartamentos e suítes, enfermagem 24 horas e um amplo e agradável solário. Tudo isso em meio à natureza da Zona Sul de Porto Alegre. Contamos ainda com uma equipe de atenciosos profissionais e especialistas da saúde, sempre prontos para ajudar e cuidar. Venha fazer parte da família La Vie Rose. O lugar é lindo, a voz da moça é linda. O que você está esperando? Ligue já para o 51 3248 3409. Agende a sua visita e seja um privilegiado de fazer parte da grande família La Vie en Rose. A vida é rosa. Gostou, Marlene? Gostei, Que bacana, né, Marlene? Maravilhoso. Achei bárbaro. Quero mandar um look aqui para o meu amigo Horizon, que eu estive lá hoje almoçando. Eu encontrei com ele hoje lá no embarcadero. E o Horizon, ele disse o seguinte, que as pessoas ligam pro 72 a respeito do nosso evento, quinta-feira, e perguntam como é que o Vitorino vai estar no palco. Vitorino é uma atração como guitarrista. Mas é óbvio. Diz que ele vai segurar Principalmente que a guitarra dele é pink. Pink. E vai Rosa segurar pink. 1 hora no palco. O cara tem que ser craque nisso aí. Sério que vocês vão fazer tocar com aquela guitarra? É? Agora eu já fiz. Não, a gente vai se divertir lá, vamos brincar. E o Vitorino tá jogando Ruxo por vai uma cantar bola as só, ele também. quer uma mulher só. Que Ele vai jogar isso? todo o charme dele no Não, gol. Chicão, tô falando. Ele quer um gol. Chicão, posso te dizer uma coisa? A Chicão, pessoa eu gosto tanto quando você ajuda. quando tem o pé na lama, nem no dia que tem que falar no seu próprio bem, não tem que falar em mulher pro Gustavo Vitorino. Tu vai Porque ele lançar não- o teu livro, não ele não vai interessa o tocar, Gustavo ele não vai Vitorino. tocar. Vai, mas não interessa. Ajuda o Ruxo. É o lançamento Gosta do da tua livro ajuda, do Mas o Rujo tá todos os dias lá. O Rujo é só. Para de me Chicão. Ele fica atrás do balcão. ele Sabe fica tudo, atrás do não, balcão. Chicão. Alguém desliga o Chicão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu vou botar uma corda. E ele põe camisa bem justinha, não pode botar. Ah, que é o que ele não pode vestir. Aí tem um guarda-roupa só dos que ele não pode bem botar na TV. slim, tudo isso. Ele é todo slim, ele é todo malhadinho. Ele é tanquinho, tanquinho sem roupa. E o Vitorino. Mas no Facebook dá pra ver ele. Claro, tanquinho, disse, tem tanquinho, sem roupa. Se ficou interessado, Mas não tem Temos livro, temos tem fotos no Não, sem Instagram. nude, sem Temos nada. fotos no Sem nude, Instagram. sem nada. Eu tenho tranquinho.
Tu também tem um tranquinho. Tu tem um Exu tranca-rua. Mais especificamente, um Exu O tranca-rua. Paulinho vai estar lá amanhã, não? que pena, Ali na festa. É quinta, Chicão. É quinta, não confunde nosso telespectador. É quinta-feira. Quinta-feira. E o Paulinho vai estar amanhã no mercado público também. Amanhã tem... Inclusive o prefeito esteve hoje lá, abençoando ele. Que legal. O prefeito também. Estava o prefeito e estava o secretário Irigaray representando o governo do estado. Hoje no lançamento do embarcadeiro, estava com muito bem prestigiado, muito bem organizado também o espaço. E vai ficar lindo, 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 lindo. Só que aquela vista bonita, a gente está bem acomodado, vai ser muito, muito, muito legal. Aninha, tu já leu outra manchete? Eu já não me lembro mais, tu falou no Mourão e no Olavo, não? Podemos falar, vamos tratar de um assunto rapidamente. O Marne Barcelos trouxe esse assunto à baila aqui pra gente, mas quem não tá sabendo, porque estava curtindo o feriado, o Jair Bolsonaro mais uma vez causou através das suas redes sociais, e a dúvida, será que foi ele ou será que foi o seu filho, Carlos Bolsonaro? Porque foi divulgado um vídeo do escritor, então, Olavo de Carvalho, falando a respeito da educação militar, do governo, do Jair Bolsonaro. Foram diversas críticas, a gente até procurou o vídeo para trazer, mas tem muitas palavras de baixo calão que fica complicado para o telespectador entender. Mas, basicamente, a crítica era a respeito dos militares que disseram tomar o poder, que organizaram a nação, que de fato não fizeram isso, que o Jair Bolsonaro é um mártir, que todo mundo está interessado, só quer o dinheiro. Bom, isso acabou gerando uma tensão enorme e desnecessária entre os olavistas e os militares, que já não se gostam, não se entendem. Então, esse vídeo que foi postado no canal oficial do Jair Bolsonaro, falando justamente essas coisas a respeito de uma, vamos dizer assim, da bancada mais importante do governo de Jair Bolsonaro, defendida a unhas e dentes, mas isso já tem um estremecimento, porque o Jair Bolsonaro já começou a falar algumas coisas do Mourão, o Mourão não gostou, mas dentro desse vídeo, então, só acirrou ainda mais esse clima que não era nada agradável. Então, o vídeo foi postado no sábado, no domingo de noite, ele foi excluído da conta oficial do Jair Bolsonaro no YouTube, mas quem repostou esse vídeo foi o Carlos Bolsonaro no seu Twitter, e uma das palavras que eu destaquei desse vídeo é que o Olavo, ele fala, tudo que querem é brilhar e embolsar o dinheiro do governo relacionado aos militares. Já o Carlos Bolsonaro, fazendo alusão a essa passagem, ele colocou, começa uma nova fase hoje, longe de todos que de perto nada fazem a não ser por eles mesmos, então dando aí a entender vamos dar uma alfinetadinha para o governo e principalmente para os militares. E quem se manifestou sobre isso foi o Mourão, que hoje ele mandou um recado bem claro justamente para o Olavo de Carvalho, que fala que tem ele dizendo sobre o Olavo, total desconhecimento do ensino militar, que ele até está convidado a visitar as instituições para aprender um pouco mais, já que ele não frequentou a instituição, não tem um ensino superior. E justamente falando sobre o escritor, ele fala, acho que ele deve se limitar à função que ele desempenha bem, que é ser astrólogo. O fato, então, pode criar toda essa questão desnecessária. E foi o que o Mourão pontuou. Ele falou, a gente está falando de um assunto que a gente não deveria estar tratando agora. Existem outras pautas que são mais relevantes para o Brasil do que militares versus olavistas, e esse é o posicionamento até dos militares, que dizem que não vão falar sobre o assunto. Mas quem é o Olavo de Carvalho para se contrapor ao Exército Brasileiro? Quem é o Olavo de Carvalho? Amigo do presidente, é o amigo do presidente. Que amigo do presidente? Não é o amigo do amigo do meu pai, é o amigo do presidente, entendeu? Não é o amigo do amigo do meu pai. Quem é esse senhor? Bora lá, ela não falou que os palavrões que ele disse, não, nem mas deveria, eu sei. Ela é uma menina. Eu sei. Muito bem quase educada escapou. essa menina, hein? Não, ela é muito Na educada. Rádio Pampa Agora, eu falei, fui criticado por Mário Barcelos. Não, Hoje, ela falou hoje uma palavra horrorosa no ar. Ela faz um treino na Rádio Pampa e quando chega aqui ela se comporta. Ele me puxa a orelha lá e eu não falo nada. Não, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tô ficando com vergonha do porte que surge, todo comentário do Olavo de Carvalho. Todo mundo fala desse cara. Eu também acho. Ele é mais importante que o Bolsonaro. É que estão dando muita luz pra ele. E ele tá cada vez mais sentadinho lá, com aquele charuto, copinho de uísque, falando essas bobagens. Manda ele vir pra cá governar. Manda ele vir pra cá, vem Tanto governar. que o Mourão falou, que ele vive nos Estados Unidos, então ele não tem a consciência do que o povo brasileiro passa para estar influenciando tanto, assim, decisões importantíssimas, como é o caso da educação, da previdência, pautas que são de extrema importância para alguém que está sentado, como o Mário falou, numa cadeira, achando que idealizando um teórico que... Falar de educação, quem não teve educação? Espera um pouquinho. Falar de educação, quem não teve educação? Meu amigo, convenhamos, é ridículo esse cidadão. Boa noite, querida bancada. Concordo completamente com o Gustavo Vitorino. Está quase impossível alguém governar esse país. O certo que está errado e o errado que tem razão. Daqui a pouco veremos um poste fazendo xixi no cachorro. Já faz tempo.
Seu Elias, isso eu já vi. Se o Executivo não molhar a mão de alguns do Legislativo e do Judiciário, ninguém se mexe em favor da nação. Se eu fosse presidente, faria o possível para endireitar o país democraticamente. Se o Legislativo e o Judiciário continuarem do jeito que estão, no fim do mandato, chamaria o Cabo e o Soldado e Companhia Limitada, Elias de Santa Rosa. Essa é a opinião do nosso telespectador. Marne Barcelos, tenho aqui uma mensagem para ti, que tu estás bombando nas nossas redes sociais, Marne. Olha, xingação. Não, a Giane diz para o Marne que eu gostaria de conversar com ele, adoro pessoas inteligentes. E ainda diz que a mãe, a saudosa mãe dela era fã, a tua fã também. Muito obrigado, não mereço. Como não merece? Não merece, sim. Não. Isso. Ai, Marne, essa tua mania de coitadismo. Marne Barcelos. Não merece, não. Adorei. Eu acho que se abriu uma votação... As 7 covas do Olha aqui, Egito. ó, eu tenho uma pra ti também. Qual é o problema do Vitorino com o Chicão? Se o Chicão fala sério, é criticado. Se o Chicão fala besteira, é criticado. Verdade. Chicão leva o Vitorino para o Nova York, quinta, no lançamento do seu livro, e dá um autógrafo para ele. Hernani Miranda. É que eu não tenho ciúmes e inveja, eu sou um cara bem resolvido, sabe? Eu só elogio as pessoas, todos os colegas de bancada. Que amor. Eu morro de amores na rua, falo bem deles. É verdade. E o Vitorino, inclusive o Vitorino é a atração da minha festa, só que eu perguntei que roupa tu vai botar. Eu, se fosse o Vitorino, artista. Tu não veste o Vitorino nesse dia? Eu botaria Por favor. um shorts box preto, coturno, fazia estilo Rolling Stones, com a guitarra, o chapéu. Não, inclusive o Vitorino tem o físico do Mick Jagger. O físico do Mick Jagger. Do Mick pra botar um bom short. O peso E a dele tá sempre na minha perna. E a guitarra pink. E a guitarra pink. Essa aqui... Tá, mas Chicão Tofani, eu quero te dizer o seguinte, Chicão Tofani, ninguém disse Sangue de Jesus tem poder. tu não botar... Diziam que o Gustavo Vitorino é que não te trata bem e tu ficou te justificando. Ele não escutou. A inveja, todo mundo, os meus melhores amigos têm ciúmes de mim, quer dizer, de um lugar vem todo mundo bota em mim, todo mundo bota em mim. E eles ficam querendo CPF, eu posso fazer o quê? E não são credores, são fãs mesmo. Às vezes é credor. Isso, dona Magda, mas o que é isso, dona Magda? Rússio, vamos à tua manchete. Estou impactado ainda com as suas palavras. Mas a minha manchete é que, seguindo a linha de que minhas histórias têm um início, meio e fim, a gente segue a saga do Adélio Bispo. Nós já encerramos o primeiro inquérito e está sendo pedida uma prorrogação do segundo inquérito. O segundo inquérito é o que investiga o além da autoria. A autoria identificada, confesso, preso, está lá tendo a questão médica que nós temos trazido. Mas a investigação, dona Magda, é bonita a gente ver, a gente que se interessa pela matéria, o que está sob comando da Polícia Federal, né? Daí é diferente, a gente vê que a coisa funciona mesmo. Ele está demorando porque eles voltaram 5 anos na vida do Adélio Bispo. Eles voltaram 5 anos e descobriram que ele teve 30 empregos com carteira assinada. Opa! E aí estão tomando... Ele não é normal. Não, ele não junto A com B, não. Eles estão tomando depoimentos para concluir o inquérito com a sabedoria e com a repercussão que tem. Ele deu uma facada no presidente, respeitosamente, né? Então, eles estão ouvindo os 30... não foi nada respeitosa. Eles estão ouvindo os 30 empregadores e a cada atividade dele geravam amigos, um pequeno ciclo, e então se investiga através do COAF toda e qualquer evolução para ver se ele poderia ter alguma ligação que chegasse a isso. Então, os 90 dias é sinalizando isso. Como eles estão fazendo isso para aprontar o inquérito, que vai ser uma decisão polêmica, porque eles já sinalizam que eles vão declarar que não houve uma organização criminosa, que não houve uma organização política e vão fechar com o primeiro inquérito de que teria sido um ato sozinho de uma pessoa tresloucada. Lobo solitário. E o que nós teremos ao fim desses 90 dias, aí sim, está suspenso na justiça porque se perseguiu esta autoria através do advogado. Né? E se conseguiu uma liminar e trancou essa investigação, ela está parada. E esta liminar, ela é objeto de vários recursos tentando caçá-la, para que se possa continuar a investigação e se descobrir como esse advogado fez, se ele foi remunerado, quem o remunerou e com que objetivo. Então nós estamos a isso, dona Magda, sem nenhum fato novo,
mas sinalizando que em 90 dias teremos uma decisão para que não fique na história como se faz, Mário, em muitos casos que se ficou indefinidamente, né? Tu lembraste um aqui hoje, a gente fica fazendo suposições. Falando em fatos, o Marne falou hoje sobre o descobrimento do Brasil, no dia 22 de abril, e Vinícius de la Patti, ele faz aniversário justamente junto com a data do descobrimento do Brasil. Só que ele faz 55 anos. Então, ele pediu que a gente dissesse isso. Parabéns, feliz aniversário. Sempre presente na arquibancada virtual assistindo vocês. Alessandro Toledo diz o seguinte: música boa é o bom e velho rock and roll, a música clássica, o samba raiz e o canto gauchesco. Tirar um solo de uma guitarra, um violino na sua melodia, pandeiro e cavaquinho no ritmo e a gaita de um borguetinho. Isto é que é arte, diz o Alessandro Toledo. Boa noite, bancada, prezados. Ao assistir a fala do ilustre Marne, é difícil ter honra. Civismo à pátria com todos esses bandos do Congresso Nacional e do STF. Hoje é menos Brasil, menos pátria e mais Forças Armadas no poder. Abraços a todos. Getro Dornelles, aqui mesmo de Porto Alegre. Eu vou falar dos Estados Unidos e do Brasil, vou fazer uma correlação interessante. Quando tentaram matar o Ronald Reagan, descobriram em uma semana. Quando o caso Kennedy foi descoberto, na devida proporção da época, não nas conspirações depois, todos, do Bob Kennedy também, todas aquelas personalidades americanas foram descobertas. Por quê? Porque os Estados Unidos, eles admitem, vejam só, a tortura psicológica. Não é a tortura de pegar o cara, botar no pau de arara, dar um choque elétrico. Mas veja só, aqui no Brasil é o fim da picada. O cara tenta matar o presidente e não existe um mecanismo para fazer o cara falar. Tem que ser tudo... Não levou um soco. Não levou um soco. O cara é tratado... Deve levar gente lá na prisão para ele, deve ter entrega domiciliar de pizza. Isso é um absurdo. Isso aí não é primeiríssimo mundo. Isso aí é o atraso da vida. Porque a tortura, ela é admitida na China, na Indonésia, em todos os países do mundo, quando ela não é física, ela é psicológica. Deixar o cara numa sala com luz acesa, não dá comida para ele, não dá água para ele, aí ele vai terminar falando: quem me pagou para tentar matar o Bolsonaro é o fulano de tal. Isso aí deveria ser feito. Porque esse crime vai ficar, dona Magda, insolúvel. E outra coisa, dona Magda, o pior disso, vai dar um exemplo de qualquer cara vir agora, e querer matar qualquer pessoa. Mas é isso que já está acontecendo, né? Gustavo Vitorino. O Chicão estava falando agora sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos decidiu hoje entrar num segundo estágio em relação à economia iraniana. A economia iraniana que, apesar de ter variáveis bastante fortes, a economia iraniana se pulverizou nos últimos tempos, nos últimos 20 anos, e o Irã avançou em muitas coisas, não apenas em termos de tecnologia, mas também o Irã avançou na produção na área de TI. Só que o forte do Irã, a base da economia do Irã, ainda é o petróleo. E hoje os Estados Unidos tomam uma decisão importante. Eles decidiram acabar com o subsídio que o petróleo do Irã recebia para compradores americanos. E mais, os Estados Unidos decidiram rever os negócios que fazem com países grandes compradores do petróleo iraniano. O petróleo iraniano recebia um subsídio de 12% sobre as importações. Ou seja, o governo americano pagava, ou melhor, deixava de arrecadar 12% de tributos sobre o petróleo iraniano para que companhias americanas que produzem combustíveis, refinarias americanas, enfim, comprassem o petróleo iraniano, que é de boa qualidade. Hoje, o Donald Trump decidiu que isso acabou. Quem comprar petróleo iraniano vai pagar imposto, tabela cheia, e estamos conversados. E mais, os grandes compradores de petróleo iraniano agora terão seus negócios com os Estados Unidos revistos, principalmente na taxação de produtos. Exemplo, o Irã é um grande vendedor de petróleo para alguns países da Europa, notadamente no leste europeu, pois os americanos agora vão saber quanto estão comprando de petróleo iraniano e quais são os produtos desses países que são vendidos para os Estados Unidos. E eles estão decididos a rever as taxas de importação. Ou seja, sutilmente, os americanos hoje decretaram uma guerra comercial ao Irã.
não sei se é bom negócio brigar com os Estados Unidos, mas eu não sei se também é bom negócio os americanos abrirem mais uma frente de atrito. Além da China e do México, abrir mais essa linha de confronto, eu não sei se é muito legal. Porque Vitória. os Estados Unidos, ao contrário do que as pessoas imaginam, não é autossuficiente em petróleo. Ele já cortou o petróleo da Venezuela, agora corta do Irã. Na sequência do que você está falando, o senhor Ren Zhenvel, que é o fundador da Huawei, a filha dele, Meng Wanzhou, que cuida da parte financeira da empresa, foi detida no Canadá. Agora cumpre prisão domiciliar e pode ser extraditada para os Estados Unidos sob acusação de desobedecer as sanções comerciais contra o Irã. Contra essa grande empresa, a segunda maior do mundo. A segunda é a Huawei. E ele disse o seguinte, o pai dela: as pancadas vão endurecê-la. Todos os heróis são forjados na dificuldade. Esse desafio vai ser muito bom para a minha filha. Mas, seu Marne... Mas é a democracia americana. Não, mas Eles compram de quem eles querem e vendem para quem eles querem. Democracia americana. Seu Marne, seu Vitorino, como professor de história que analisou bem o Irã, a Revolução Iraniana... E da biografia. A Revolução sozinho. de Ali Khamenei, Rafsanjani e Ayatollah Khomeini. Isso aí é uma grande injustiça. Por que é uma grande injustiça? Nunca foi provado, nem por organismos internacionais, a ligação do Irã com o terrorismo. Nunca foi provado. Nunca foi provado que o Irã tem ligações terroristas com a Al-Qaeda e tinha com o Estado Islâmico. Bem ao contrário, o Irã sofre até um terrorismo, entre aspas, dona Magra, porque o Irã não é árabe, o Irã é persa, é outra história. É que os Estados Unidos não quer que o Irã seja uma grande potência para não quebrar o equilíbrio geopolítico daquela região. É uma injustiça. Paquistão tem bomba atômica, Israel tem bomba atômica, um monte de países tem bomba atômica. Índia. E por que o Irã não pode nem enriquecer urânio para atividades não bélicas? Isso é uma grande injustiça. Mas o povo iraniano, que é descendente de Xerxes, de Artaxerxes e Dario, ele vai vencer essa batalha contra a hipocrisia. Isso aí é uma grande coisa ruim que estão mexendo no planeta Terra. Deixa eu vou tentar resumir, Gustavo Vitorino e todos da mesa aqui, uma correção ou um auxílio que a nossa telespectadora Helena Capelari faz aqui a respeito do que foi falado aqui neste programa sobre as prestações dos imóveis, sobre os mutuários que não conseguem pagar. Eu vou tentar resumir porque é longo, tá? Mas como algumas pessoas que assistiram o programa foram questioná-la, clientes, e não é assim, ela disse que gosta do nosso programa, que nós temos compromisso com a verdade, com as coisas sérias e que a gente não falou direito aqui. Foi comentado no programa, em especial pelo senhor Vitorino, que os mutuários não conseguem pagar suas prestações devido aos aumentos das mesas. E não pagando, ele é executado. O Ruschel também falou alguma coisa. Ela diz que essa informação não é procedente. Quando é dito que a prestação aumenta muito, pois desde 1999 que as prestações são fixas do início ao fim quando é feito pela tabela Price. E quando é pela tabela SAC, a prestação vai diminuindo mensalmente. Quando o cliente vai dar entrada na documentação, o agente financeiro faz uma simulação. E se o cliente for aprovado, já pode ser emitido todo o extrato de todas as prestações que ele ainda vai pagar. O cliente atualmente pode financiar em até 360 meses, se quiser, e tiver idade para isso. Aí ela cita os valores e as idades. A grande ocorrência de inadimplência por parte dos mutuários é devido ao desemprego, ok? Falamos. Atualmente, os agentes financeiros liberam no máximo 28% a 30% da renda mensal no comprometimento da prestação. Aí ela gostaria que hoje fosse dada uma referência, hoje pela manhã, 2 clientes, enfim. Então, assim, que havia sido dito, e aí ela... Mas ela não falou do item principal que eu trouxe. Principal não Então vamos lá, fala da relevância do tema para que ela mande outro e-mail para nós. Ok. Que é a questão do seguro. Eu trouxe para ela, do seguro que muda de faixa e te sobe numa prestação de 400, numa prestação de R$2.000, né? Quanto muda a idade. Muda de faixa, pode subir R$300, R$400 uma prestação. E eu gostaria também que ela me mandasse a simulação de um financiamento de 15 ou 20 anos com a prestação fixa. Eu gostaria muito de ver isso. Tá bem, dona Ira. Prestação fixa de 15, 20 anos.
Não, o que ela quer dizer é que ela não explicou. Vamos tentar entender. O valor é fixo e o juro é prefixado mais a correção, porque não existe prestação fixa no Brasil. Então, o que ela quis dizer é que tu sabe qual é o índice. Não, cara, o que ela quer dizer é que tu sabe qual é o índice. Se eu quiser hoje... Quanto tu vai pagar daqui a 20 anos? Eu paguei hoje R$2.000, tá? A minha prestação. Né? Ela tá com tudo, tá? Se eu quiser quitar a prestação número daqui 20 anos, tá? Eles tiram esse juro e eu pago aí R$300, R$400. O que ela quis dizer, então, que hoje eu faço um financiamento, eu pego a prestação é 500, mas para tu jogar ela para 20 anos, tu acaba pagando 2.000. Mas a última, se tu pagares hoje a última, sem juros, sem correção de 20 anos, ela custa 500 Eu não entendo muito do mercado, mas o que acontece? Não consegui explicar. No início do pagamento, tu paga juros. Tu paga juros. Isso. No início, tanto é que se tu vais querer abater... tu paga o juro que falta. Exatamente. Para jogar uma dívida. Então, o que pode acontecer é até de diminuir a parcela. A parcela pode diminuir, não ser Ela começa a diminuir. Ela começa a diminuir, Carla, porque quando eu pago a prestação, eu jogo uma prestação para 20 anos. Depois que eu paguei 10 anos, eu jogo uma prestação só 10 anos para trás. Lógico que o juro vai diminuindo, porque o tempo vai diminuindo e a prestação começa a decrescer. É nesse sentido. Mas ela tem um valor fixo e em cima dela... Tanto é que a pessoa assim, eu quero quitar o financiamento. Ela pagou 10 anos, agora eu quero quitar meu financiamento. Vai quitar o financiamento, ela está devendo, sei lá, 70% ainda do imóvel. Por quê? Porque lá nos primeiros 10 anos ela pagou os juros que tinha na previsão do imóvel dela. Então, na verdade, essa coisa de prestação fixa... Ela até pode ser, Não, fixo não existe. Fixo foi uma expressão. É TR mais juro. Agora, o que eu acho importante, alguns telespectadores estão colocando, ainda agora voltando à questão do exame toxicológico, com a relação aos aplicativos de carro. Porque os taxistas já reclamam faz bastante tempo, de que eles são obrigados a entregar o exame, mas os motoristas de aplicativo não são obrigados. Acontece que a legislação teve essa exigência com relação aos taxistas e uma legislação não exigiu dos aplicativos. Então, para mudar isso, apenas mudando novamente a legislação. Mas, Carla, porque está errado. Eu só queria dizer uma coisa, mas eu dentro do ponto do taxista, eu torceria para que continuasse assim. Porque criou um diferencial a favor dele. Se eu tenho uma filha, tu que tem 2 filhas adolescentes, se eu vou pegar hoje, sei que é exigido exame toxicológico no motor de táxi, eu tenho muito mais segurança em mandar buscar minha filha num táxi do que num aplicativo que não tem esse... diminuiu bastante a questão dos taxistas nas manchetes policiais. Sem dúvida. Exatamente, né? Essa coisa que tinha entre taxista e a criminalidade baixou bastante também. Marvin Barcelos, aniversariantes. Vamos aos primeiros aniversariantes. Uma das maiores figuras da filosofia da Alemanha, a sua época, Immanuel Kant, contemporâneo de Georg Hegel. Kantiano, ou cantiniano, como queiram vocês. Direito, ele é muito citado. Isso, ele foi um gênio, Kant foi um gênio, viveu sempre na mesma cidade, era um professor, que cria o embasamento de toda a filosofia alemã copiada por outros, desde Schopenhauer, Nietzsche, outros tantos entraram dentro daquilo que eu sempre chamo de mimetismo ou mimé. Não, o Nietzsche é maravilhoso, todo mundo sabe disso. Eu sou apaixonado pela obra dele. Kant, uma das grandes referências dentro da filosofia dos grandes filósofos alemães. Lenin, Vladimir Lenin. Esta foi uma das maiores figuras da chamada Revolução Russa. Advogado por formação, o senhor Ruschel, ele sofreu um grande impacto ao ter 17 anos, quando o czar foi assassinado e foi imputado ao irmão dele mais velho a culpabilidade. Entre uns, o irmão foi fuzilado, foi morto, né, pelo regime anterior ao Nicolau II. E o que acontece? Ele cria uma raiva do Estado e ele apela para uma coisa chamada niilismo. O que é o niilismo? O niilismo é a negação total de tudo. Então, ele nega todos os valores que ele havia conhecido. Depois, com a sua formação e as viagens, ele se torna, através da sua inteligência, dos seus artifícios e da sua personalidade totalmente diferenciada, que em momentos ele era insuportável, em outros momentos era uma figura maravilhosa. Isso faz parte
parte do comportamento dele. Bom, para limitar aquilo que eu estou falando, este homem foi responsável pelo assassinato do czar Nicolau, da czarina e de todos aqueles que estavam presos pelo regime, ou esse regime totalitário comunista que foi instalado na antiga Rússia e depois União Soviética. O corpo dele está embalsamado até hoje. Se você for à Praça Vermelha, lá em Moscou, você pode visitar o túmulo de Lenin. Robert Oppenheimer. Este foi um físico alemão que morreu muito jovem ainda, com câncer de garganta, porque ele era um fumante inveterado. Ele era o diretor do projeto Manhattan. Um judeu alemão, descendente de judeus alemães, ele, na sua genialidade, no seu conhecimento, cria esse grande projeto que consumiu 2 bilhões de dólares naquela época, a partir de 1942, quando se inicia o projeto, que determina a morte, né, as 2 bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki. Ed Albert era um cantor americano muito famoso à sua época. Jack Nicholson, esse eu falo com prazer, maravilhoso. Vitorino completando o Jack Nicholson hoje 82 anos. Eu acho que não precisa falar muito dele, né? Isso é maravilhoso, demais. Um dos grandes filmes dele foi aquele que ele faz um maluco. Estou tentando lembrar o nome do filme. É um que ele faz um maluco. Foi o primeiro Oscar dele. Maravilhoso. Eu não lembro o nome do filme, mas depois... Não sei o que, o Impossível, não sei o que. Não, o Melhor Impossível foi o que ele fez agora com a Ellen Hunt. Um Estranho no Ninho. Precisa o nosso DJ dizer, porque vocês não conseguem lembrar. São os bandos analfabetos, é verdade. E o último, foi o primeiro Oscar dele. Fomos chamados de patetas. Isso. Patetas. E o último foi Melhor Impossível com a Ellen Hunt. Esse eu adorei. Que é um filme espetacular. Aquele banco nazista, que ele xinga ela. Um sujeito esquisito, assim, solteirão. Sérgio Mamberti, ator brasileiro. Outro aniversariante agora. Maria Alcina, cantora brasileira, 70 anos a Maria Alcina. Peter Frampton, músico britânico, completando hoje 69 anos de idade. Olha aí o nome do ator, Daniel Chato. Olha o nome, completando hoje eu acho que ele tem parentes por aqui. Eu tenho um na ponta lá. Não sei. Tá trabalhando na bancada. Mano Brown, completando hoje 49 anos. O Belo, cantor favorito do Vitorino, completando hoje 35 anos. O Belo, sendo jovem, o Belo, 35 anos. Esse é o Chicão conhece. O Daniel, o Rafael Esperafico. É bom, piloto? Mais ou menos. Mais ou menos. Vai muito na grana, porque escorre em Stock Car. O pai dele tem empresa de farmácia. Então tá. Farmácia. E o Kaká, 37 anos? Kaká Bueno é bom. Não, o Kaká é jogador de futebol. O Kaká, para mim, foi o primeiro jogador brasileiro a fazer aquele estilo metrosexual, desfilou para Jorge Armani. Boa pinta. E o Davi Luiz, bom jogador também? Davi Luiz, um pouco 32. Um pouco desastrado, mas é um jogador bom, jogador no Chelsea. Era o zagueiro do 7-1. Do 7-1 ali. Eu só queria fazer minha pessoa feliz. Como é que é? Eu só queria fazer meu povo brasileiro feliz. Assim? O Davi Luiz. Ele chorando foi marcou ele casou com uma gata, a metade da... Ele era virgem quando casou, né? Ele tem uma religião que casava... Concluiu já, Marne? Sim, senhora. Ok, eu não quero deixar de ler, o senhor Vladimir Dillenburg diz o seguinte, ele completa as informações dadas, principalmente pela Carla. Ele diz assim, são 6 mil laudos entregues com somente 100 com problemas. Ah, mas isso eu falei. O que acontece é que tinham, aí ele fala a mesma coisa que vocês, 10 mil taxistas em Porto Alegre e agora são 6 mil, portanto menos 4 mil. E esses 4 mil migraram para o Uber. E outros, fora os que entraram, são mais ou menos uns 3 mil, sem ter que fazer exame algum. No mínimo 4 mil estão com problemas. Número bem mais alarmante, diz ele. Chegamos ao final de mais uma Atualidade. Olha, o pessoal todo acordou. Vamos para casa dormir, bonitinho. Você que está em casa deitadinho, aí, indo com o céu agarradinho, seja lá com quem. Bons sonhos. Amanhã a gente volta logo depois do Jornal da Pampa. Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.